Hoje eu vou falar sobre a comunicação entre os profissionais, como a gente não pode fazer, senão a coisa dá errado. Eu sou a professora Cristina Miura, do Periodiária, eu falo sobre essa periodontia de todos os dias, falo algumas dicas clínicas e hoje eu quero falar sobre essa coisa delicada que é a comunicação entre profissionais. Em geral, os clínicos precisam se comunicar comigo ou eu preciso me comunicar com os clínicos e às vezes algumas coisas acabam ficando muito confusas e dão uma confusão que vocês nem imaginam o quanto na cabeça do paciente e é para isso que eu fazer esse vídeo de hoje. A forma que a gente não vai fazer para se comunicar é passando recado para o paciente. Por exemplo, se você está precisando de um outro profissional, é porque a gente vai ter habilidades complementares. E é maravilhoso que a gente tenha uma equipe, porque hoje a odontologia está tão grande, está tão ampla, que é impossível a gente achar que a gente vai saber resolver todas as áreas da odontologia. Não é para saber, não é para pretender saber, e se você consegue ter alguns clínicos ou especialistas de sua confiança, é a melhor coisa do mundo. Acontece que às vezes, se você ficou com dúvida sobre alguma situação, o clínico ou especialista fala assim para o paciente: olha, paciente, está acontecendo tal coisa que está acontecendo e que talvez vai precisar de uma tomografia computadorizada porque pode ser isso e aquilo. O paciente escuta e o clínico ou o profissional fala assim: agora você vai lá e pergunta o que é para fazer, como é para proceder. E o paciente escuta toda essa história que para você, profissional, é clara ou não é clara num aspecto e é por isso que ele precisa retornar ao outro profissional para se esclarecer, mas para o paciente, vocês não têm noção de como isso é uma coisa confusa e complicada e o paciente começa a escutar toda essa história e vai escutar nas entrelinhas: alguém fez uma coisa errada, tem alguma coisa errada na minha boca, tem alguma coisa que não está acontecendo do jeito que deveria ser e eu preciso ir lá conversar esse alguma coisa ou eu preciso levar todos os meus exames para que outro profissional acabe vendo. O paciente, ele tira suas próprias conclusões e às vezes ele tira as conclusões erradas. E é por isso que o que a gente não pode fazer é usar o paciente como garoto de recado, transportador de recado. Ele fica com um caminhão de responsabilidade, da responsabilidade de resolver o seu próprio caso, de se comunicar e depois ele vai para o outro profissional pode falar uma batelada de coisas técnicas e ele fica então no encargo de levar essa informação de volta. O que é que a gente tem que fazer direito? A gente tem que aprender a se comunicar da forma certa. Não pode usar o paciente como garoto de recado. O paciente é um paciente que está confiando no nosso serviço, que está confiando na pessoa que a gente escolheu. E mesmo que não seja a gente que tenha escolhido o outro profissional, que pode ser também o paciente que tenha escolhido o outro profissional, a gente precisa respeitar essa opinião e dizer para o paciente: paciente, por favor, me passe o contato ou me dê o nome desse outro profissional da sua escolha para que eu me comunique diretamente com ele, para que você não vire garoto de recado, para que você não fique com essa responsabilidade de reexplicar tudo isso que eu expliquei para você para a outra parte. E eu preciso dizer que, como especialista, eu recebo tudo dos dois lados. Às vezes, os clínicos falam para os pacientes e os pacientes vêm e eles contam uma história e vocês nem imaginam a forma que eles vêm contar, porque para eles é assustador. Os sentimentos que chegam, a coisa é assustadora, a coisa é duvidosa, a coisa é nebulosa, ninguém sabe resolver o meu caso, ninguém sabe o que vai fazer, eu preciso procurar um profissional, mas o meu dentista não sabia em quem procurar. Por isso, se você é clínico, você saber escolher um profissional ou conhecer os outros profissionais da região é muito importante, porque nada como ter alguém para referenciar. E com isso você vai acabar conhecendo o trabalho do outro colega.
E aí o paciente vem e ele tem todos os temores do mundo que ele mesmo carrega, ele traz os exames, ele vem e conta. Agora, se coloca no lugar dele. Não seria muito mais fácil se o profissional dissesse: olha, eu tenho uma pessoa para te indicar e se você for nessa pessoa que eu lhe indicar, eu já vou lhe repassar o caso. Vai repassar o caso? Pega o telefone, pega o WhatsApp, manda um áudio, explica todo o caso, pede a situação, pede a opinião, mas por favor, faça uma comunicação de profissional para profissional. Não deixe o paciente no encargo de resolver isso, porque é muita responsabilidade para ele mesmo. Agora também existe uma outra situação, de que eu como especialista fiz um procedimento, o paciente voltou para o clínico e o clínico, por desconhecimento, ele começou a achar que tem alguma coisa errada e que tem alguma coisa que não deveria ser do jeito que é, porque às vezes o profissional tem um outro jeito de trabalhar, talvez o profissional não esteja atualizado nessa área de atuação que é a sua, talvez o profissional não tenha todo o entendimento que você também tenha, ou ele tem uma outra linha filosófica, e aí começa a confusão. O paciente vem retornado para o nosso procedimento porque o outro profissional que estava para seguir o tratamento achou que tem uma coisa errada. E aí o paciente vem todo confuso, todo temeroso, achando que tem uma coisa errada no tratamento dele. Então, essa é a confusão de colocar o paciente como intermediário da conversa. Isso não é profissional. A gente tem que resolver isso para ele. A nossa atitude profissional é facilitar os caminhos. Eu digo para os pacientes que, olha, você não é obrigado a saber toda essa linguagem ou todo esse conhecimento técnico que nós temos. Você pode deixar que eu converso diretamente com outro profissional. Agora, só para vocês saberem, mesmo quando a gente está falando de profissional para profissional, às vezes não é difícil a gente entrar num acordo, às vezes não é difícil a gente entender qual é a linha filosófica de um, qual é a linha filosófica de outro, o que a gente vai fazer, o que um sabe, o outro não sabe. E que nessa comunicação profissional-paciente, os profissionais mais difíceis da gente lidar, e eu vou dizer isso como especialista que acabo lidando com uma infinidade de profissionais e talvez você esteja aí nessa categoria, mas eu vou lá dizer, quem que é o profissional mais difícil? O profissional mais difícil de se lidar é o profissional que sabe pouco e acha que sabe muito. Quem sabe pouco e acha que sabe muito é aquele que vai para pouco aprimoramento profissional, estuda pouco e acha que está sabendo tudo e se acha o dono da verdade. E que qualquer pessoa que acabe pensando ou entendendo tudo de uma forma diferente não está entendendo nada. E aí que a coisa complica, porque qualquer coisa que você venha a falar, venha a dizer, vai ser rebatido ou combatido porque aquilo não é certo. O que a gente vai fazer? Tem que conversar com muito cuidado para que a gente consiga chegar no acordo. E como isso é muito complicado nos dias de hoje, eu recomendo fortemente que você forme a sua equipe. Hoje nós precisamos trabalhar em equipe e por isso eu falo tanto que quem segue o Pério Diária compartilha essas informações, marca o seu colega, convida para participar dos intensivos Pério Diária, porque assim a sua equipe vai estar mais ou menos pensando da mesma forma. E eu vou dizer outra coisa, você quer uma receita para perder paciente? A receita para perder paciente qualificado para especialista é a seguinte: você fala uma coisa e manda para outro profissional para ver o que o outro acha, mas nem você sabe o que o outro paciente acha, o outro profissional acha, mas você manda o paciente. E aí, sem você saber, o outro profissional pensa outra coisa, diferente do que você pensa que seja. Tudo bem que você não seja especialista na área do outro, mas cada profissional tem a obrigação de saber qual é o conhecimento do outro em relação a esta área. Você precisa saber qual é a interface. Quer um exemplo? Por exemplo, recessão gengival. Você, clínico, talvez não saiba ter um diagnóstico muito certo do que vai ser recobrível ou não. E aí você diga para o paciente que, olha, paciente, eu acho que vai precisar de uma cirurgia para fazer um recobrimento radicular e manda o paciente. E o paciente vai lá para o especialista, chega no especialista, não tem indicação para recobrimento porque é uma recessão não recobrível, por exemplo. E que ele vai dizer que mas você falou com todas as palavras que seria uma recessão recobrível e foi lá e não é. E o paciente então assim, puxa vida, fui num profissional que fala que é uma coisa, vou num profissional que acha que é outra. E o paciente ele não consegue entender quem está certo e quem está errado.
E talvez nessa insegurança ele vai pedir então uma terceira opinião. E nessa terceira opinião pode ser que não fique ninguém com o paciente, porque o paciente acabou ficando muito confuso com toda essa dissonância de ideias. Quer saber um outro exemplo de ideias confusas? Por exemplo, a instalação da técnica de implantes inclinados. Implantes inclinados é uma técnica difícil de ser executada, muito bem cientificamente fundamentada, porque os implantes são considerados uma anquilose óssea e eles podem ser utilizados em casos de A-on-4 ou em caso de fuga de estruturas nobres como seio maxilar ou em caso de implantes imediatos onde a gente precisa fugir do oco de onde é a raiz e fazer uma pequena inclinação para a instalação desses implantes. Essa é a técnica do implante inclinado. Depois, esse paciente passa por um clínico desavisado e o clínico olha e fala assim: "Ah, esse implante está torto!" E o paciente se sente enganado. Como é que eu fui para um profissional que colocou um implante torto em mim? Tudo isso é gerado pela confusão, pela dissonância entre os níveis de atualização entre os profissionais. Isso é perfeitamente compreensível nos dias de hoje, porque a velocidade da informação ela é galopante e a gente não pode exigir que todo mundo entenda tudo, mas é obrigação de que todos nós, mesmo que a gente não saiba fazer de tudo, a gente saiba indicar, diagnosticar, saber qual é o pensamento corrente desse assunto para que a gente não gere esse tipo de confusão na cabeça do paciente. Então, o que a gente não vai fazer, não vai deixar o paciente como garoto de recado, a gente não vai ficar colocando ele como intermediário da comunicação, a gente vai sim formar a nossa equipe de profissionais. Se não for na mesma clínica, não tem problema, mas se for na mesma região, procure conhecer os outros profissionais e se você é profissional especialista, procure falar para outros profissionais o que você faz, de que forma você faz, para que você consiga então difundir qual é o seu método, qual é o jeito que você trabalha e facilitar. Porque o paciente vai se sentir muito seguro se um profissional falou de uma forma, se o outro profissional falou da forma, da área de atuação do outro, mas mais ou menos da mesma forma, e tudo isso está seguindo dentro de uma linha de pensamento. Aí sim, a gente tem um paciente confiante, a gente tem um paciente fiel. Obviamente, não precisa dizer que esse tratamento precisa dar certo. E a gente precisa, mesmo que a gente não saiba de todas as áreas do conhecimento, a gente precisa saber minimamente qual é a área de interface, o que é que houve de atualização nas outras áreas. Eu quero colocar aqui uma sugestão para as clínicas que trabalham com vários profissionais, que é um exemplo a ser seguido de uma das clínicas que eu atendo, que se chama Seminário de Integração. Semestralmente, essa clínica que tem às vezes mais de um especialista na mesma área de atuação, nós fazemos uma tarde e nessa tarde cada um vai ter aproximadamente 15 minutos para falar da sua área de atuação, pode fazer uma palestra, pode fazer uma fala informal, mas vai avisar os outros colegas sobre o que existe de novo sobre a sua área. E assim a gente vai ficar sabendo sobre a endodontia, sobre a ortodontia, sobre a harmonização orofacial, sobre dor, sobre prótese, sobre os novos materiais, sobre tudo que tem de novo e sobre de que forma a gente vai oferecer isso para o paciente, de que forma a ciência e a atualidade vai acabar modificando a qualidade de vida e o resultado do tratamento das pessoas. Esse é o segredo do sucesso. Hoje a gente tem que trabalhar em equipe, hoje a gente precisa pedir o contato do outro profissional, mandar um áudio e falar diretamente com outro profissional, mesmo que você nunca tenha falado com ele, mesmo que você não conheça, mas não tem por que colocar o paciente com a responsabilidade de carregar todo o ônus de transportar toda a informação para lá e para cá. Tá? Eu fico aguardando seu comentário, a sua história, o seu relato. Eu tenho certeza que você tem uma história dessa para engrandecer, enriquecer toda essa discussão. Coloque aqui o seu comentário, coloque aqui o seu oizinho. No online é muito importante essa interação, é muito importante que eu ouça se você gostou, se você não gostou, o que você achou, o que você não achou, para que a gente possa fazer conteúdos cada vez melhores para melhorar essa odontologia para todo mundo. Até o próximo vídeo.